Estresse, ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Males cada vez mais comuns à realidade do homem moderno. No Ideias da Aldeia de hoje, uma conversa esclarecedora sobre esse tema com o psiquiatra José Rosa Paulino, que se dedica à medicina há 29 anos. Olá, doutor Paulino. É um prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu. Estar podendo estar com você aqui e prestando essas informações e procurando ser útil à população. Doutor Paulino, nos últimos anos vamos percebendo que esses chamados males da modernidade, estresse, depressão, essas síndromes todas, as fobias, estão cada vez mais comuns. Pode-se dizer que esse tipo de problema está associado a essa vida louca que se vive hoje em dia? Sim. Pois é, então transtorno de depressão, de ansiedade, são transtornos que acompanham o homem há muito tempo, né? Tem descrições já de Hipócrates, então na medicina da Grécia já tem essas descrições bem detalhadas de síndrome depressiva, transtorno do pânico, né? Inclusive, o nome de pânico vem do deus Panis, que era um deus que afugentava os inimigos. Então já é uma coisa antiga. Mas o estresse do mundo moderno, naturalmente, que aumentou a incidência, aumenta a incidência de todas essas síndromes que a gente chama de neuróticas. Depressão, pânico, transtorno obsessivo compulsivo, né? O estresse é o fato da pessoa estar submetida a uma pressão. Pode ser uma pressão interna de preocupação ou uma pressão externa de demandas de compromisso. E isso gera uma lesão. Essa lesão é a ansiedade, a depressão, é o pânico, é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Essa é uma linha de doenças. Tem uma outra linha de doenças que é a linha mais genética, que é a linha das psicoses. Esquizofrenia, transtorno bipolar e outras coisas. Então, até que ponto a gente pode associar isso a essa vida agitada? Porque isso está relacionado, sim, o aumento dessa incidência, né? Mas não é só esse fator, né? Como o senhor está dizendo, são situações que a gente precisa observar. Uma coisa a gente estar extremamente envolvido com preocupações e problemas, mas tem outros fatores que, só para não misturar as coisas, né? Então, a gente sempre trabalha com o fator externo, que é essa pressão, que é esse estresse. E tem o fator interno, que é a predisposição genética. Então, já foram pesquisados, já tem pesquisa avançada de neurobiologia, mostrando essa fragilidade genética. Então, duas pessoas submetidas ao mesmo estresse, à mesma pressão, uma adoece e a outra não adoece. Então, existem fatores genéticos protetores e fatores genéticos que predispõem a doenças. Então, quando se associa uma predisposição genética com aumento de demanda, aumento de estresse, a doença se manifesta, né? Pesquisas recentes mostram que a prevalência hoje de depressão está em torno de 16,2% ao longo da vida, né? Então, é uma incidência muito alta, né? Com impacto muito forte na vida das pessoas, tanto de sofrimento como de afastamento do trabalho. Tanto é que uma previsão da OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que hoje a depressão é a quarta causa de afastamento do trabalho. Em 2020, será a segunda causa de afastamento do trabalho. Então, é uma patologia de um impacto social muito grande. E crescente, né? E crescente. Né? Agora, vamos falar um pouquinho do estresse. Comumente, era possível se dizer, olha, todo mundo está estressado, né? Qualquer situação, fulano está estressado, né? Não, calma que ele está estressado. Então, virou um termo até corriqueiro, né, na brincadeira entre pessoas. Mas, efetivamente, quando é que se identifica que uma pessoa está estressada? Quais são os sintomas reais e claros de uma pessoa que está estressada? Certo. Então, assim, como eu disse antes, o estresse é o fato da agressão, né? Ele não é, assim, um diagnóstico. Ele é o fato da pessoa estar sofrendo pressão das mais variadas, né?
mudança de situação de emprego, desemprego, separação, né, conjugal, então uma série de fatores, né? E isso gera uma alteração neuroquímica no cérebro, alteração de serotonina, de noradrenalina, de dopamina. E daí, dependendo da predisposição genética, vão aparecer depressão, ansiedade e outras patologias dessa linha neurótica, né? E você diz quando a pessoa está com uma patologia importante, quando começa a atrapalhar o seu desempenho, né? Eu digo assim, quando começa a paralisar a sua atividade, né? O seu relacionamento com o trabalho, relacionamento na família. Então, é neste momento que precisa de um tratamento, né? Enquanto a pessoa está conseguindo se equilibrar, não rompeu o equilíbrio interno. De repente, ela não trabalha bem, não dorme bem, então está na hora de fazer um diagnóstico e ver o que é, né? O fator sono é um fator importante, né, doutor? Algumas pessoas reclamam que durante o estresse, mesmo cansado, não consegue dormir. Pois é. Então, a insônia, né, ou então a hipersonia, tem pessoas que durante período de depressão tem sono diurno, muito sono durante o dia. Então, são sintomas de depressão ou de ansiedade. Não conseguem dormir exatamente porque estão doentes, né? Hoje, existe uma maneira bem objetiva de diagnosticar depressão e de ansiedade. São critérios operacionais, né? Então, nesses critérios está humor depressivo, perda de prazer pelas coisas que se faz, alteração do sono, alteração do apetite, alterações da motricidade para mais ou para menos, né? Então, é baseado nesses critérios objetivos que o psiquiatra pode formar um diagnóstico, né? Naturalmente, que envolve muito mais coisas, não é só essa questão de neurobiologia, né? Tem questões sociais, psicológicas, de relacionamento, né? Então, é uma avaliação bem complexa. Para a gente deixar claro também para os nossos telespectadores, quais são essas doenças, quais são as mais comuns? Por exemplo, as fobias, o senhor citou agora transtorno bipolar, que é também um termo que está aparecendo muito na mídia, esses extremos do humor, né? Pois é, então, disparado a maior incidência de depressão. 16,2%, né? Tanto aqui como em São Paulo, no mundo todo é uma incidência que varia de 16% a 20%. Depois a gente tem transtorno de ansiedade, que fica em torno aí de uns 5% da população, incluindo aí o pânico, o transtorno do pânico, né? Porque pânico é transtorno de ansiedade. É uma ansiedade intensa chamada ansiedade paroxística episódica, né? E depois você vê as doenças psicóticas. Esquizofrenia, 1%. Transtorno bipolar, hoje, ele é considerado num espectro, né? Não é um diagnóstico assim com apresentação única. Tem um espectro, formas variadas de se apresentar. Vai em torno aí de mais ou menos uns 8% da população. Durante muito tempo, o transtorno bipolar ele foi apresentado como psicose maníaco-depressiva, né? Com alterações bem definidas de depressão e de exaltação do humor. Hoje, uma espécie de euforia. Euforia. Né? Então, ou a pessoa ficava muito deprimida, né? Ou então muito eufórica. Ao longo do tempo, foi se estudando e verificando que tem outras maneiras de apresentação, assim, ciclando mais, misturadas, né? De manhã a pessoa está mal, durante o dia ou no final do dia fica eufórica. Então, aí hoje nós temos uma apresentação chamada de bipolaridade. Bipolaridade quer dizer, a pessoa faz parte do espectro. Às vezes ela precisa de tratamento, às vezes não precisa de tratamento, né? Porque começa com o que a gente chama de hipertimia. Uma pessoa hipertímica que trabalha muito, que é muito ativa, e isso não atrapalha, isso é bom para ela. Mas pode caminhar da hipertimia para a hipomania, que já é um estado muito acelerado e que acaba atropelando a vida da pessoa. E até a mania franca, que são estados onde
a pessoa fica muito agitada, agressiva e que precisa de uma intervenção e até internação. Esse é um ponto importante, doutor Paulino. Ainda existe muito preconceito em relação à procura ao tratamento, porque muita gente ainda fica com aquele receio, olha, eu estou louco, peraí, que isso é coisa para doido. Ainda tem muito preconceito em relação à busca pela ajuda? Muito preconceito. E hoje esse preconceito, esse estigma, ele envolve tanto o doente como o profissional, né? Quando se diz, vou procurar o doutor Paulino, você está doido? Né? Então tem esse preconceito, né? Hoje a nossa Associação Brasileira de Psiquiatria, tem procurado trabalhar hoje de uma maneira geral no Brasil, né? Essa questão do estigma. Acredito que essa novela, O Caminho das Índias, está enfocando essa coisa de trabalhar o estigma. E nós já no último Congresso Brasileiro teve essa notícia que a Associação Brasileira de Psiquiatria faria uma assessoria à Rede Globo a respeito de trabalhar essa questão do estigma. Doutor Paulino, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos voltar com a nossa conversa no próximo bloco. Tá legal. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com o Dr. José Rosa Paulino, que é psiquiatra. Nós estamos conversando sobre os chamados males da modernidade, o programa que está sendo gravado aqui na Biblioteca Pública no centro de Rio Branco. Bom, Dr. Paulino, primeiro bloco, o senhor detalhou as principais referências, né, desses chamados males da modernidade. Nós falamos de depressão, do estresse, algumas fobias. Tem uma situação bastante particular que é a chamada síndrome do pânico. Aquele medo, aquele tremor, aqueles calafrios, boca seca, aquele medo de não se sabe bem o que parecia ser uma situação típica das grandes cidades, da violência e tal. Isso já chegou a Rio Branco? Sim. Tem uma incidência muito grande entre os transtornos de ansiedade, a maior incidência é de transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico não é um mal só psicológico, porque às vezes as pessoas são levadas a dizer, olha, você reage, enfrenta, determina a tua cabeça que não seja assim, reaja, mas não é. Tem uma base neurobiológica. Existe um centro chamado locus coeruleus. Esse centro nervoso, está no cérebro, ele perde o automatismo. De repente, a pessoa começa a interpretar como perigo coisas que não são perigosas, né? Então é como se o estresse fosse aumentando, a ansiedade aumentando, chegando a um ponto que rompe esse equilíbrio desse centro controlador da ansiedade. Então coisas banais podem para o indivíduo se tornar Então não tem um perigo real, né? E é um transtorno de ansiedade em que os sintomas físicos predominam. Taquicardia, palpitação, tremores nas extremidades, sensação de morte. Então a pessoa pensa que vai morrer naquele momento e corre para o pronto-socorro, para o pronto atendimento, vai em várias clínicas para fazer exames, pensando que tem realmente uma doença física e até que chega em um clínico ou um psiquiatra que faz o diagnóstico, que é síndrome do pânico, né? Então é um diagnóstico muito prevalente e que, feito o diagnóstico precoce, tratamento adequado, tem evolução maravilhosa. É uma melhora tal que a pessoa fica tão agradecida, né? Eu tenho um exemplo de uma pessoa que tinha síndrome do pânico, não saía de Rio Branco há 8 anos. Entrava no ônibus para ir até Porto Velho e acabava voltando, saindo, né? Não ia. E começou o tratamento. E um dia me telefonou de Camboriú. Olha só, né? Que legal. Então conseguiu ir até Camboriú, Santa Catarina, levou mais 2 pessoas consigo e trouxe um presente interessante, né? Assim, é importante isso, né? Ela trouxe uma caixa preta e dentro dessa caixa preta, quando eu abri, tinha um cisne branco. E qual é o simbolismo disso? Eu estava presa, não podia voar de jeito nenhum e agora estou liberto. Que Então é uma bonito. coisa assim, bastante
né? Muito legal. Muito legal. Então isso é uma situação que demonstra que desses problemas todos, o mais comum que o senhor citou também, a depressão, tem tratamento e tem cura. Exatamente. Cura a gente nunca sabe, né? Porque você começa um tratamento, faz durante 1 ano, 2 anos e depois suspende para ver como a pessoa vai evoluir. Tem pessoas que, né, não precisam mais de tratamento ou vão ter recaída muito depois, e tem outras pessoas que têm um transtorno mais recorrente, uma depressão recorrente, que continua, que precisa de tratamento ao longo da vida. Mas que controla. Que controla. Fica bem, produtiva, né? Então, na realidade, depressão e pânico são doenças tratáveis, melhora muito, cura, né? Mas precisa de uma abordagem mais multiprofissional, envolvendo a psicofarmacoterapia, medicamento, e a psicoterapia e a atividade também espiritual, atividade religiosa. Sempre eu digo assim, um exagero a gente se fixar só numa abordagem, né? Então tem abordagem com medicamento, a psicoterapia, e a pessoa precisa estar ligada em alguma atividade de espiritualidade. Então a gente é formado desse complexo, claro, né? Bio, psicossocial e espiritual. Isso é importante, doutor, essa ajuda que nem sempre vem do medicamento. Tem gente que recorre a tratamentos alternativos, a yoga, a acupuntura, a própria religião. Hoje a medicina não despreza mais esses elementos, né? De maneira alguma. Em todos os trabalhos, livros, a gente vê exatamente a importância desse trabalho multiprofissional, né? Quer dizer, o grande, eu acho assim, o que é importante ficar na nossa cabeça, da população, é que depressão, que pânico não são doenças da alma. São doenças em que o cérebro está envolvido, que o psiquismo está envolvido, enfim, não podemos exagerar como se fosse uma doença do mal, que se expulsa com exorcismo, né, com orações fortes. Então, eu acho que não pode ter esse enfoque. Então, o enfoque é multiprofissional. O tratamento é de vários profissionais ajudando na cura da pessoa. E no caso dos medicamentos, as novas drogas que a modernidade vem apresentando, nós estamos evoluindo nesse processo também? Muita evolução. O primeiro antidepressivo surgiu na década de 50, a imipramina. Depois disso, nós temos de antidepressivo mais 23 antidepressivos. Então, o crescimento da pesquisa e de medicamentos bem seletivos melhorou muito o tratamento, né? Então, hoje nós temos medicações que atuam em serotonina, em noradrenalina, em dopamina, enfim, atingindo assim um espectro de ação muito, muito bom. E com menos efeitos colaterais, né? É melhor ainda. O que é melhor ainda. Porque se de repente você está tirando sintomas do paciente, mas ele começa a ter muito efeito colateral, claro, ganho de peso, disfunção sexual, então esse tratamento começa a ser rejeitado. Mas com medicamentos de última geração, você consegue fazer uma adesão melhor, né? E uma eficácia também muito boa, né? Na linha das psicoses também, nós temos como medicamento bem antigo a clorpromazina, foi a primeira a ser descoberta, depois o haloperidol, e hoje temos medicamentos de última geração chamados de medicamentos excepcionais, né? Tipo olanzapina, tipo quetiapina, que tem realmente uma eficácia e efeito colateral bem reduzido. Paulino, achava-se também que esse tipo de problema era característico de uma certa idade. Hoje nós percebemos crianças envolvidas nesses problemas. Essa geração PlayStation, internet, está mais suscetível a esse tipo de problema? Eu penso que sim, porque é uma relação diferente, né? De exposição, de demanda, de estresse em cima da criança, e a patologia mental ela é bem definida em criança, né? Então você tem criança já com 6 anos que tem transtorno bipolar e que merece atenção, merece tratamento, tanto psicoterápico como algum medicamento também. Tem o transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, né, muito prevalente na criança,
e que traz um impacto muito grande no desenvolvimento escolar, na vida da pessoa. Então, esse segmento, né, infanto-juvenil, precisa ser olhado. Como é que o pai identifica, doutor Paulino? Como é que o pai percebe que aquela criança não está normal, está precisando de tratamento? São alterações comportamentais. No transtorno bipolar e depressivo, isolamento, irritabilidade muito grande, crianças que batem a porta, que choram muito, né, com muita raiva, né? E na hiperatividade uma certa inquietação, dificuldade de atenção, crianças que vão para a escola e não conseguem estar ligadas naquilo que está falando, de repente jogam uma bolinha de papel num colega, no outro, né? E que a família vai sendo chamada frequentemente no colégio, né? Então são alterações de comportamento que vão merecer um encaminhamento. Existem profissionais hoje, na psiquiatria, que se dedicam mais a esse atendimento de criança e adolescente, né? Para poder verificar se essa alteração de comportamento tem um diagnóstico e qual é o tratamento, qual é a abordagem, né? Com isso, vai melhorar a qualidade de vida e traçar um outro futuro para essa criança. Sem dúvida. O senhor é diretor-geral também do Hospital de Saúde Mental do Acre, do OSMAC. Como é que a saúde pública está hoje enfrentando esse tipo de problema? Pois é, então assim, hoje o OSMAC, essa instituição que eu dirijo, está muito bem preparada para atender 3 setores de atendimento: ambulatório, emergência e internação. É um complexo pesado, grandioso, né? Principalmente hoje o ambulatório, ele está bem carregado porque nós não temos ainda uma descentralização efetiva, né? A atenção básica não conseguiu ainda assumir também um pouco dessa tarefa de tratar transtornos mentais como depressão, como pânico, né? Então, os encaminhamentos para ambulatórios são feitos todos para o OSMAC, tanto de Rio Branco como dos outros municípios. E isso, então, vem congestionando, vem trazendo dificuldades no atendimento de consultas de ambulatório. Na parte de emergência, nós temos um médico plantonista 24 horas que atende as emergências, as pessoas que chegam com familiares, que chegam pelo SAMU, ou então com a polícia, é feito atendimento e decidido se interna ou não. A parte de internação também melhorou muito, uma equipe multiprofissional, muito atuante, muito humanizada, muito ligada assim à deshospitalização, né? Tentando preparar um ambiente fora. Hoje mesmo nós temos uma equipe do OSMAC fazendo uma visita à Sena Madureira, levando um paciente residente para tentar voltar com ele para a família. Houve um trabalho preparando esse paciente e um trabalho preparando a família. Ele já é residente há mais de uns 3 anos. Então é sempre feito isso. Nós trabalhamos hoje com essa ideia de que o hospital, a internação é um momento de emergência. Essa é uma tese nova e importante, doutor, porque antigamente, até pela falta de informação, esses hospitais eram como se fossem depósitos de gente, né? Daqueles que ninguém queria ver, botava todo mundo ali e tal, e até a família esquecia. Hoje esse processo é completamente o inverso, né? É possível essa reintegração na família? O século passado foi caracterizado como o século dos manicômios, né? Então tinha hospital psiquiátrico com 800.000 pacientes, né? E surgiu um movimento chamado de luta antimanicomial, exatamente para oferecer ao paciente outras alternativas fora da internação. Então hoje a orientação do Ministério da Saúde é para a criação de CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. São centros onde o paciente vai ter uma atenção diária. Ele vai estar ali todo dia com a equipe e tendo um tratamento multiprofissional, com medicação, com oficinas para fazer a terapia dele, né? Nós estamos um pouco atrasados nesse aspecto. Este ano
deve ser montado, instalado um CAPS, né? Um CAPS é para psicose, para adulto, aqui no município de Rio Branco. Já existe um CAPS para álcool e droga, que funciona no Manuel Julião, né? Então, hoje, o foco é que seja uma internação rápida no momento da crise e depois o paciente tenha outras alternativas fora do hospital. CAPS, ambulatório de psiquiatria, residência terapêutica. Paulinho, para fechar nossa conversa, eu queria saber o seguinte: como é que fica a saúde do profissional? O senhor que recebe muitos pacientes, que ouve muitas histórias, né, que fica exposto a uma série de problemas. Como é que, nesse caso, os profissionais se previnem em relação a esse tipo de problema e a essa exposição, a essa pressão que se recebe diariamente? Pois é, então eu penso que essa nossa atividade é uma atividade de risco mesmo, né? De risco de poder estar se contagiando com o sofrimento que você enfrenta cada dia, com as histórias de depressão, de ansiedade. E nós temos, eu tenho trabalhado isso, junto com os meus colegas, de sempre estar preocupado em que a gente tem que estabelecer um limite de atividade, né? A demanda é muito grande, a pressão é muito grande de atendimento e a gente tem conversado para poder estabelecer um limite. Eu posso atender a essa quantidade de pessoas. Mais do que isso, não posso, eu vou ficar doente. E outras maneiras é você também se cuidar com atividade física, né? Fazer uma psicoterapia. Eu acho que precisa, o profissional que lida com essas questões conflituosas, ele precisa de alguém que o acompanhe, que o ajuda, né? As pessoas que estão em torno da gente também estão nos ajudando, servindo, as secretárias, são outras pessoas também que vão sempre nos ajudar, nos dando apoio e nos defendendo, nos protegendo de alguma maneira. E a retaguarda que você tem também, que é a sua família, né? Que é importante, esse estímulo, compreensão, né? Da parte da família, isso tudo vai ajudar. E um cuidado muito especial dos profissionais de estar tendo supervisão, de procurar ajuda, né? Porque senão adoece mesmo. Se ficar trabalhando direto, sem esses cuidados, vai adoecer. Então nós temos que cuidar dos outros, mas ter o cuidado com a gente também. Tem que ter esse autocuidado. O senhor tocou num ponto importante, a atividade física. Realmente, isso vale para todo mundo, né? A atividade física, eu tenho escutado e tenho lido algumas coisas também que a atividade física estimula o cérebro a boas sensações. Isso é verdade? Tranquilo. Todos os congressos que eu tenho participado, os palestrantes, professores, né? Sempre quando se fala de tratamento de transtorno mental, a atividade física está aí, porque mobiliza as endorfinas, né? Eu lembro que eu estava conversando com um psiquiatra de São Paulo, né? Professor Ichiro Shirakawa, e ele dizendo que, olha, se você não pode fazer atividade física, pelo menos deixa o seu carro mais afastado do seu trabalho. Só o caminhar. Só o caminhar, ande 10, 15 minutos, dia de volta, que você já está fazendo alguma coisa que já é importante, né? Então a gente sabe que a atividade física estimula as endorfinas e isso vai colaborar tranquilamente para relaxamento, enfim, para uma atividade boa do cérebro, né? Paulinho, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu agradeço o convite, né? Foi muito bom estar aqui. Quero, de uma maneira, colocar à disposição, né, de você, da sua equipe, para outras informações. Agradecer a minha equipe do OSMAC, né, uma equipe guerreira que junto comigo está conseguindo manter esse nível de atendimento, de melhorar. Agradeço a todos eles, né, tanto da pessoa que faz a limpeza como dos colegas que estão ajudando mais de perto, né, no atendimento dos pacientes. Eu agradeço nesse momento e sempre digo, eu apareço, mas tem atrás de mim toda a equipe que está me dando apoio e trabalhando. Parabéns pelo trabalho e parabéns pela equipe também. Muito obrigado. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.